A mulher viu correlação entre a qualidade da mitocôndria e a maneira como a pessoa estava se sentindo. As pessoas que tinham mais sensação de propósito, mais sensação de dar o gás, propósito de vida, viver bem, bem-estar, tipo, nossa, aquela pessoa que estava inspirando vida, alegria, vivendo plenamente, qualidade da mitocôndria lá em cima. As pessoas que estavam com mal-estar, mais deprimido, se sentindo mal, não, pouco senso de propósito na vida, mitocôndria lá embaixo. Agora, é a mitocôndria que faz a pessoa se sentir bem? Ou é o fato de eu me sentir bem que faz a mitocôndria ficar boa? Bora nós, mais uma live, eu ia falar live, porque muito em breve isso aqui vai virar live, viu? Mas mais um episódio do Araruna Cash, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Márcio Araruna, sou médico, sou neurologista, e o meu objetivo aqui é estar sempre trazendo conteúdo, tudo que eu venho estudando muito ao longo da semana, tudo que eu estou estudando muito, eu gosto de ensinar, então eu já trago para aqui, já trago para vocês em primeira mão. Tem muitos episódios aqui no canal, né, no Araruna Channel, em que eu faço junto com a minha esposa e a gente tem alguns convidados e tudo. E tem outros episódios em que eu tô sozinho. Nesses episódios, geralmente, trago conteúdo na via. Hoje, o que é que você vai aprender hoje? Hoje você vai aprender o seguinte: você já percebeu que eu falo muito sobre o metabolismo. Por quê, Márcio? Porque o cérebro, que é a minha área, eu sou neurologista, é o órgão que mais depende do metabolismo. Se o cérebro é o órgão que mais depende do metabolismo, adivinha? Se o metabolismo não estiver legal, vai ter impacto. O que é que eu venho percebendo? Eu venho percebendo no meu consultório que muita gente, hoje mesmo aconteceu, há poucas horas antes de eu vir para cá, uma pessoa chegar para mim e tudo e falar, tô com dificuldade de concentração e tudo, será que eu tenho um TDAH? Essa é a pergunta. Será que eu tenho um TDAH? Ou seja, a imensa maioria das vezes não é um TDAH. Na imensa maioria das vezes não é. E na imensa maioria das vezes tem relação com outros problemas, dentre eles, metabolismo. O metabolismo vai influenciar o cérebro. Então, qual o meu objetivo no final das contas? Eu quero que você entenda o seguinte: que quanto mais otimizado está a tua máquina, o teu corpo, o teu metabolismo, a tua alimentação e tudo, mais afiado vai estar o teu cérebro. O teu cérebro vai funcionar melhor. O teu cérebro funcionando melhor, isso não só vai fazer você prevenir doenças, mas também vai fazer a tua cognição, tua inteligência, a tua performance ir para outro nível. E eu vou te dizer uma coisa: o que vai fazer você ir para outro nível não é fulaninho, não é cicraninho, é a tua cachola. É o teu cérebro, é os teus insights, é o teu pensamento. O que faz você realmente ter uma visão que ninguém tem é o teu cérebro. Então você tem que cuidar dessa máquina. E esse é o meu objetivo. Hoje, o que é que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar o seguinte: hoje eu vou explicar várias coisas, mas eu vou focar numa coisa chamada metabolismo energético. Márcio, o que é isso? A gente se alimenta para ter energia. A gente se alimenta, é claro, tem várias reações no corpo, mas basicamente a minha comida ela vai se transformar em energia. Então eu vou explicar isso. Vai ser um conteúdo um pouquinho denso. Quem gosta de mais detalhes e tudo vai ser para essa pessoa. Quem não gosta de muitos detalhes, sinto muito, esse episódio talvez seja um pouco chato para você. Mas eu vou trazer vários insights ao longo aqui que vai quebrar a tua cabeça. Por exemplo, um insight que eu vou trazer: por que quando a gente faz academia, vai para academia, o músculo fica doendo? E isso tem relação com o metabolismo? Tem relação com o metabolismo, tem relação com o que eu vou explicar aqui, tá? Beleza. Você que segue esse canal, parabéns, obrigado por já estar seguindo. Você que não segue ainda, aperta esse botãozinho, ô gafanhoto. Custa nada. Tô aqui toda semana, tô deixando um tempo do meu consultório para vir para cá e investir nesse projeto. Basta você clicar aí no botão. Outra coisa eu quero que vocês comentem. Coloquem dúvidas, comentários, enfim. E encaminhe também esse episódio. Caso seja alguém que esteja interessado no assunto, encaminhe esse episódio para alguém. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou aqui rabiscar bastante, tá? Então, vou trazer aqui algumas coisas. O Samuca, hoje o pajé tá doente, viu, gente? Mas quem é o pajé? O pajé é o cabinho, o indígena que fica ali atrás, mexendo na câmera. O Bob Rei tá quebrando a mão hoje. Vocês sabem o que é quebrar a mão, né? Hein? Quebrar a mão é quando o cara dá um migué. Eu tô com farnizinho, não vou conseguir trabalhar hoje não. Dá um migué. Hoje é o Samu que tá ali atrás. Então vamos lá. Ó, o que é que eu vou te explicar aqui hoje? Presta atenção. Imagina aqui um bonequinho. Esse bonequinho aqui é você, tá? Teve umas três episódios anteriores que eu expliquei para vocês duas coisas que eu acho que trouxe algum insight para você. Eu expliquei o seguinte: mas por que a gente come? Por que a gente se alimenta?
que a gente come? No final das contas, a gente come por um motivo. A gente come para poder doar elétrons para a mitocôndria. Olha que doideira. E a gente respira para poder a gente doar oxigênio para a mitocôndria. Isso aqui, no final das contas, é o que mantém a gente vivo, é energia. Essa energia ela vai ser transformada em forma de uma moléculazinha universal, uma moléculazinha que todos os animais vivos eles empacotam energia nessa molécula chamada de ATP. Então, ATP é uma moeda energética. A gente produz muito ATP, e a gente consome muito ATP a cada segundo que passa. Então, basicamente, Márcio, esses elétrons, eles vêm da onde? Eles vêm dos carbonos. Quem aqui fez minimamente um ensino médio mais ou menos bem feito, passou por uma cadeira chamada de química. E tinha uma cadeira na química que era a química orgânica. O que é química orgânica? São as moléculas, as reações que acontecem em seres vivos. Ou seja, é algo relacionado apenas com seres vivos. Então, se eu for para Marte, para a Lua, para o Vênus, e eles vão lá com as sondazinhas, pegam e trazem para a Terra para poder analisar a química, aquilo ali tudo é química inorgânica. E os caras ficam doidos atrás de uma coisa, uma assinatura. Que assinatura, Márcio? Assinatura de vida. Qual é a assinatura da vida? Carbono. Carbono. O carbono, ele é um elemento químico que ele é fundamental para a vida. Então, toda a química orgânica, você que fez ensino médio, vai perceber que toda a química orgânica ela é centrada no carbono. Além do carbono, a gente vê lá a participação do nitrogênio, a gente vê a participação do enxofre, né? A gente vê a participação do fósforo. Ou seja, tudo isso aqui a gente come. Tudo isso aqui a gente come. Tudo isso aqui vai virar metabolismo, tá? Só para vocês entenderem. Então, na vida, a vida ela só é possível graças ao carbono. Por quê, Márcio? Porque o carbono ele consegue fazer uma série de reações químicas. Ele consegue fazer, na verdade, a palavra não seria nem essa. Ele consegue fazer uma versatilidade de cadeias moleculares. Falando de maneira simples, ele consegue se ligar em quatro elementos diferentes. Ele também tem uma certa versatilidade, ele também pode fazer uma dupla ligação com uma ligação simples e outra ligação simples, ou seja, 3 ligações. E ele também pode fazer uma dupla ligação com uma dupla ligação. Enfim, não quero complicar as coisas, tá? Só estou explicando por que o carbono ele acaba sendo tão importante, por essa versatilidade. O mais importante é que o carbono ele proporciona a ligação de cadeias gigantes de nutrientes, tá? Um carbono se liga com outro carbono, que se liga com outro carbono, que se liga com outro carbono. Daqui, eu vou contextualizar com o dia a dia, tá? Vou contextualizar com o seguinte: você já ouviu falar no tipo assim, gordura saturada faz mal? Eu até fiz um episódio, não faz, tá? Fiz até um episódio sobre isso, quebrando esse mito. Pode comer gordura saturada. Mas o cardiologista falou, manda ele se atualizar. Isso aí já caiu por terra, tem vários estudos, isso aí tem uma narrativa por trás, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes. Tem um episódio só sobre isso, mostrando que você pode comer gordura saturada. Claro que cada caso é um caso, realmente tem que ter um cuidado com o colesterol, mas mais importante do que o colesterol é resistência à insulina, é síndrome metabólica, é diabetes e pré-diabetes, tá? Fecha o parênteses, vamos voltar aqui. Então, cara, que eu tava falando mesmo? Samu? Bora? Vamos ver se ele tá. Aí, vamos ver se ele tá substituindo o pajé, porque se não tiver, a gente já tem que, né? Já tem que, né? Pois é. Então vamos lá, ó. Presta atenção. Então, eu tava falando, mas antes da síndrome metabólica eu falei outra coisa que eu esqueci. Whatever. Carbono. Carbono. Ah, tá, lembrei. Gordura saturada, gordura insaturada. Então, por que a gordura saturada e insaturada? Porque a gordura, ela é exatamente isso. Ela é um ácido, ela é feita por ácidos graxos. O que é a gordura, Márcio? A gordura são 3 moléculas de ácidos graxos, 3 moléculazinhas, ligada numa molécula chamada de glicerol.
Então, é um ácido graxo aqui, um ácido graxo aqui, um ácido graxo aqui, ó. Isso aqui tá ligado aqui, isso aqui tá ligado aqui, isso aqui tá ligado aqui. Essas três ligações, elas são sustentadas por um esqueleto de glicerol, tá? Detalhezinho técnico. O fato é que esse ácido graxo, ele faz cadeias muito longas, carbono, 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 carbono. E o carbono, como eu te falei, ele pode formar algumas ligações. Ele pode formar 4 ligações simples, ele pode formar uma ligação dupla, 2 ligações simples, ele pode formar 2 ligações duplas. Quando, ao longo dessa cadeia, eu tenho uma ligação simples, isso já passa a ser um ácido graxo monoinsaturado. Quando eu tenho mais de uma dupla ligação, é poliinsaturado, ou seja, o azeite é poliinsaturado. É por isso que, aí olha cá, vamos lá, trazendo, contextualizando com o dia a dia para não ficar uma coisa chata. Por que que a gordura do animal, a gordura, o toicinho, né? Você matou lá um porco, quando você mata o bicho, tá lá o toicinho, o bacon, ele é sólido. E por que que o azeite é líquido? Ambos são gorduras. Por quê? Tem relação com isso aqui. Então eu tenho 3 cadeias de ácidos graxos. Cadê o negocinho aqui? O ticaracatica tá aqui. Eu tenho 3 cadeiazinhas de ácido graxo. Uma aqui, deixa eu só aumentar esse birimbelinho aqui para ele ficar com um tamanho maior, que aí vai ficar mais legal para vocês. Eu tenho essa, eu tenho essa daqui, eu tenho essa daqui, eu tenho essa daqui. Então, se eu tiver duplas ligações, o que é que isso aqui faz? Isso aqui deixa a molécula mais líquida. Por isso que o azeite é líquido, porque ele é insaturado. Quando ele é sólido, essa ligação aqui, ela é mais frágil, tá? Ela é mais frágil. Quando o carbono ele tá ligado só assim, ó, no modo de um carbono ligado aqui, hidrogênio, outro carbono aqui, aqui hidrogênio, hidrogênio, outro carbono aqui, hidrogênio, e por aí vai. Quando isso está acontecendo, você concorda comigo que isso aqui ele é mais estável, tá? Então isso aqui deixa a molécula sólida, estável. É sólido à temperatura ambiente. Se eu esquentar isso aqui numa panela, isso aqui vai ficar líquido, tá? É por isso que no passado o pessoal usava banha de porco no lugar do óleo, que vem do milho, para poder fritar as coisas. Inclusive, isso é muito mais saudável do que você fritar com óleo insaturado. Porque o óleo insaturado, ou seja, o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de azeite, ele é insaturado. Então, ele é formado com ligações duplas, que são frágeis. Isso significa que quando eu esquento isso aqui começa a quebrar, isso gera radicais livres, isso gera uma instabilidade na propriedade do óleo em si e faz com que aquele óleo ele fique mais prejudicial, tá? Depois eu explico os detalhes, mas não é o foco desse bate-papo aqui. Bom, isso aqui tudo, essa divagação, ela veio exatamente do fato de eu explicar para vocês a história do carbono. Beleza. Márcio, por que que a gente come? Porque quando eu como, eu vou quebrar essas moléculazinhas, vou quebrar, até chegar em uma unidadezinha, tá? Carbono, carbono. Chega aqui numa unidadezinha, e essa unidadezinha, ela tem elétrons. Esses elétrons aqui, o meu objetivo final é doar esses elétrons para uma organelazinha super importante, que eu já falei inúmeras vezes aqui, chamada de mitocôndria. Mitocôndria. Eu vou doar elétrons para a mitocôndria. Esses elétrons, eles vão ser usados para poder gerar a molécula de troca de energia chamada de ATP. Sem ela a gente não vive. Sem ela, segundos você perde a consciência. Márcio, me prova? Simples. Basta você fazer aquela brincadeirazinha de criança que teve uma época que virou hype, né? A criança, ela aprendia a respiração, aí na hora que ela, enfim, fazia um negócio lá que fazia com que cortasse o fluxo de sangue temporariamente para o cérebro. A criança desmaia. Por que isso acontece? Porque eu freio a produção de ATP. Quando isso acontece, o meu cérebro ele entra em colapso. Então o cérebro desliga. Tá vendo como o cérebro é dependente de energia, é dependente de ATP, é dependente de metabolismo? Perfeito. Então, no final das contas, a gente come para quê? Para que os nutrientes
no final das contas, o elétron entre na mitocôndria. Daqui a pouco eu vou explicar como é que ele entra. A partir do elétron e a partir do oxigênio, a gente gera energia. Fechou? Então eu vou explicar aqui para vocês detalhes. Esse episódio, inclusive, eu sei que é um episódio que ele vai ser um pouco mais denso, vai ter bioquímica, vai ser um episódio em que não é um episódio que engaja. Tudo é engajamento. Não tô me lixando para isso, tá? O meu objetivo aqui é o quê? Vai ter momentos em que eu vou falar algumas coisas aqui. Vai ter momentos em que eu tô falando aqui no podcast, eu vou soltar algumas frases que são frases de corte. Frase de, não acredito que isso acontece. Vai ter um episódiozinho aqui, onde eu explico, passo a passo. Você tá duvidando? Vai lá, assiste o episódio. Igual como eu fiz um episódio falando sobre a gordura saturada. Fechou? Então, vai ter episódios aqui em que eu vou falar de mitocôndria. Inclusive, nos últimos 20 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, a quantidade de pesquisa que saiu sobre mitocôndria é que eu tenho raiva porque tem um monte de charlatão, tem um monte de gente ruim que estuda muito pouco, que pega esses hypezinhos para poder fazer dinheiro fácil. Mas, tipo assim, quando eu falo, mitocôndria e tudo, já tem. Para algumas pessoas já pode soar como, lá vem charlatão, não sei o quê. Cara, a quantidade de pesquisa que saiu sobre isso. Tem um cara que eu acompanho muito as pesquisas dele, chamado Martin Picard. Esse cara é o cara que eu mais escuto hoje em dia, uma baita referência, se eu não me engano, ele é da Columbia University. Esse cara, ele estuda a influência da mitocôndria no comportamento. Olha só o nível de estudo do cara. Mitocôndria no cérebro influenciando o comportamento. O cara estuda a influência psicológica na mitocôndria e na mitocôndria na psicologia. Existe uma área médica e principalmente de pesquisa que ela tem relação, que é o que se chama de mitocôndria, psicologia, depois eu trago o nomezinho certo para vocês, é tipo psicologia da mitocondrial, enfim, ele estuda o comportamento e a influência da mitocôndria no meu comportamento. Tipo assim, vou te dizer aqui uma pesquisa que saiu agora recente, que explodiu minha cabeça quando eu vi isso. Uma pesquisadora chamada Caroline Trump, essa pesquisadora é do grupo do Martin Picard, foi que eles descobriram. Olha só, presta atenção, Samu, nessa pesquisa aqui, tá? Essa mulher, ela coletou vários dados de pessoas com relação à maneira como essas pessoas estavam se sentindo. Como você se sente? Como você está se sentindo hoje? E aí vai lá. Todo dia de manhã, como você está se sentindo hoje? À noite, como você está se sentindo hoje? Beleza. E depois de um tempo, essas pessoas, elas morreram. E aí, ela teve acesso ao cérebro dessas pessoas, foi estudar o cérebro ali no lobo pré-frontal dorsolateral, e ela foi ver a qualidade da mitocôndria nos neurônios no cérebro pré-frontal dorsolateral. Eu já fiz um episódio só sobre lobo pré-frontal dorsolateral. Onde que eu quero chegar? A mulher viu correlação entre a qualidade da mitocôndria e a maneira como a pessoa estava se sentindo. As pessoas que tinham mais sensação de propósito, mais sensação de dar o gás, propósito de vida, viver bem, bem-estar, tipo, nossa, aquela pessoa que estava inspirando vida, alegria, vivendo plenamente, qualidade da mitocôndria lá em cima. As pessoas que estavam com mal-estar, mais deprimido, se sentindo mal, não, pouco senso de propósito na vida, mitocôndria lá embaixo. Agora, é a mitocôndria que faz a pessoa se sentir bem? Ou é o fato de eu me sentir bem que faz a mitocôndria ficar boa? Pelos dados que eles coletaram, as duas. As duas coisas. Uma coisa se correlaciona com a outra. Tanto a mitocôndria faz eu me sentir bem, a qualidade da minha mitocôndria, quanto eu me sentir bem, eu influenciei a mitocôndria do ponto de vista positivo. Tem um outro estudo que traz uma luz para essa pergunta que eu respondi. Esse outro estudo, ele é assim. É parecido à metodologia no início, só que era assim. A pessoa, ela coletou dados através de sangue, tá? Então, eram pessoas que estavam vivas, né? Essas pessoas, elas iam dizendo ao longo da semana como que elas estavam se sentindo. E aí, na quarta-feira, ela coletava sangue. E ela estudava a mitocôndria das células imune, do sistema imune. E aí,
foi que elas perceberam que as pessoas, quando estavam se sentindo bem, segunda, terça e quarta, quando elas coletavam sangue na quarta, a maneira como ela estava se sentindo 3 dias antes, dava para eu prever a qualidade da mitocôndria. Tipo assim, tava me sentindo mal, em quarta-feira a mitocôndria dela vai estar ruim. Tô me sentindo bem, em quarta-feira a mitocôndria dela vai estar boa. Ou seja, a maneira como eu me sinto influencia na qualidade da minha mitocôndria. E o contrário, Márcio, o contrário, nesse estudo, eles provaram que não era verdadeiro. Ou seja, na quarta-feira, quando coletava o sangue, eu não conseguia prever a partir da qualidade da minha mitocôndria como que eu ia me sentir nos próximos 3 dias, tá? Então, assim, é baseado nesse estudo, em outro estudo, em outro estudo, em outro estudo, que a galera vai entendendo como é que as coisas vão funcionando, certo? É assim que funciona a ciência. Então, hoje eu vou me aprofundar aqui um pouquinho mais em algumas reações que acontecem no teu corpo. Tu come e tu vai fornecer, ó, por que isso é importante? Por que isso é importante? Por conta do seguinte, quanto mais eu estudo esse tipo de assunto, mais consciência alimentar eu tô tendo. Eu, Márcio. Por que que a pessoa, ela se alimenta mal? Primeiro, claro, que a comida é hiperpalatável, super gostosa, um chilito, um Doritos, nossa, é sensacional e irresistível. Eu concordo com você, tá? Mas quando você entende o que acontece do pescoço para baixo e dali para frente e o impacto que isso traz no teu cérebro, tipo assim, tu passa a ter um nível de consciência maior. Mas quer dizer que tu não come essas comidas de jeito nenhum? Cara, até como, mas tipo assim, uma exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Tipo assim, e quando eu como, depois que passa aquela super vontade, eu digo, vixe, nem valeu a pena. Sabe? E você passa a ter um nível de consciência alimentar maior. Meu objetivo não é te catequizar, fazer você comer bem, mal. Meu objetivo é te dar informação, você faz o que você quiser, tá? Com a sua vida. Mas vamos lá, ó. O que a gente vai fazer? Preste atenção. É, é, quando a gente se alimenta, né? Deixa eu desenhar aqui de novo de uma forma mais simples, só para dar aqui essa introdução. Acontece o seguinte, ó. Vamos lá. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui com essa canetinha aqui. Beleza? Pronto. Tá aqui o bonequinho, certo? Quando tu se alimenta, tá aqui a comida, tá? Imagina que é uma comidinha. Aí você vai lá, pufo, comeu a comidinha veio pro estômago, tá? Quando você Quando isso acontece, vai ter a digestão e tudo. Você vai liberar um hormônio aqui. Você vai liberar um hormônio, que é um hormônio que eu falo muito dele, que é um hormônio chamado de insulina. O que é que a insulina faz? Claro, a comida está aqui no estômago, a comida vai ser digerida em vários componentes, já falei sobre isso em outros episódios, mas eu vou focar em um componente específico que é o carboidrato. O carboidrato, o que é que vai acontecer? Ele é basicamente a glicose, certo? Glicose. Então, a insulina, ela vai fazer com que essa glicose ela entre na célula. Eu tenho uma célula, a célula, eu falei sobre célula acho que foi em alguns episódios anteriores. A insulina, ela vai ser produzida, ela vai cair na corrente sanguínea e ela vai se ligar no receptorzinho aqui, tá? Nessa célula. Quando ela se liga nessa célula, ela permite que a glicose entre na célula, certo? Ou seja, para poder a glicose entrar na célula, eu preciso de insulina. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Então, e a insulina é aquele mesmo hormônio que faz a gente engordar, certo? Tá? De forma simples. Então, a partir daqui, eu vou começar a trazer alguns detalhes para você, que é exatamente isso aqui. O que é que vai acontecer? Glicose entrou na célula. Tá aqui a glicosezinha. O que vai acontecer, meus caros, é o seguinte. Essa glicose, ela vai passar por uma série de reações químicas. Nessas reações, o meu objetivo final é entregar elétrons para a mitocôndria e através da respiração eu entrego oxigênio para a mitocôndria. O elétron, ele vem da onde? Ele vem da comida. Comi várias coisas, estou focando em uma coisa específica que é a glicose. Então, a glicose entra na célula. Primeira etapa, ela vai passar por uma fase chamada de glicólise. Essa etapa ela acontece no citoplasma da célula.
Depois tem uma outra etapa que acontece dentro da mitocôndria. A primeira etapa, ela acontece dentro do citoplasma. Vou desenhar aqui para você. Tá aqui a célulazinha, tá aqui o núcleo da célula. A glicose, ela entrou na célula, tá? Vamos lá. Glicose entrou na célula. Tá aqui a glicose. Glicose. Ela vai passar por uma série de reações dentro do citoplasma. Citoplasma é essa parte aqui da célula, tá? Tudo que está fora do núcleo. Depois que ela passa por essa fase, ela entra numa organelazinha, que é a organela mais importante que existe, que é a mitocôndria. Então, a primeira etapa acontece no citoplasma, a segunda etapa, no momento em que ela entra dentro da mitocôndria, acontece dentro da mitocôndria. Beleza? Perfeito. Márcio, vamos falar sobre a etapa do citoplasma. A etapa é o que a gente chama de glicólise. Então, a glicólise, ela tem, basicamente, duas fases. Existe uma fase, que é uma fase que a gente chama de fase de investimento. O que é o investimento? O investimento é quando eu dou dinheiro e eu quero retorno lá na frente, né? Então, por que investimento? Porque eu vou precisar usar ATP. E ATP é exatamente o que eu quero no final. Então, como é que eu vou dar ATP? Eu estou gastando, mas eu quero no final. Então, a fase de investimento, eu vou investir 2 moléculas de ATP para no final eu colher 4 moléculas de ATP. Qual o retorno que eu estou tendo? 2 moléculas de bônus. Perfeito? Beleza. Vamos para frente. Então, tudo começa com a glicose. A glicose, ela tem 6 carbonos. Ela vai passar por uma série de reações químicas, tá? Eu vou falar aqui rapidamente, não é o meu objetivo fazer você decorar isso aqui. Mas para quem gosta, vamos lá. Primeira reação. A primeira reação, ela é glicose. Lembra na fase de investimento? A glicose vai se ligar ao ATP. E quando ela se liga no ATP, eu vou dar um fosfato para a glicose. Então, eu transformo essa glicose em uma coisinha chamada glicose 6-fosfato. Isso aqui é uma molécula orgânica. Lembra da química orgânica? Pois é, glicose 6-fosfato. Na hora que eu faço isso, a molécula está presa dentro da célula. A molécula não consegue mais sair. Então, essa etapa é uma etapa em que eu consigo fazer a molécula ficar presa dentro da célula. Segunda etapa, a glicose 6-fosfato ela vai ser transformada em uma outra molécula, que é a chamada frutose 6-fosfato. Mas por que o corpo precisa fazer isso? Depois eu vou te explicar. Em um outro vídeo, talvez eu explique por quê. Cara, é lindo, é lindo. Você percebe o porquê das coisas até num nível microscópico. Basicamente, é porque eu preciso transformar essa molécula em uma forma simétrica para que eu consiga partir ela em 2 partes iguais. Olha que coisa linda, cara. Então, tipo assim, eu tenho uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula é assimétrica, tá? Aí eu começo a fazer algumas reações, aí tem 10 reações químicas. Aí você começa a se perguntar, poxa, mas por que eu tive que transformar essa molécula nessa? Aí depois você começa a entender que o motivo era para eu deixar a molécula simétrica, para numa determinada etapa eu quebrar no meio e ficar 2 moléculas igual. Olha que coisa linda. Então, resumindo, é isso. Eu vou transformar a glicose 6-fosfato na frutose 6-fosfato a partir da aqui é arranjo espacial. E aí a terceira etapa é a etapa bem importante. Eu diria que a segunda mais importante da glicólise. Nessa etapa aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou transformar a frutose 6-fosfato na frutose 1,6-bifosfato. Por que essa etapa ela é importante? Porque eu tenho uma enzimazinha aqui em jogo, que é a enzima chamada fosfofrutoquinase 1. Não quero que você decore isso. Essa enzima ela é influenciada por várias coisas. Então, o nosso corpo, a nossa biologia, ela sempre tem mecanismo de autorregulação, como se fosse um termostato. Mas o que é termostato? Ô, cabeça de gafanhoto, deixa eu ver aqui como é que eu te explico. Termostato é o que acontece no ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado, tu seta o ar-condicionado para ficar 17 graus, tá? Aí o ar-condicionado começa a dar turbo ali. Quando ele chega em, vamos supor, 16 graus, ele desliga. Porque o termostato percebeu que ele chegou em 16 graus, meu objetivo não é ficar em 16, é em 17. Aí sobe para 17. Quando sobe em 18, ele liga de novo. Termostato é isso. É um mecanismo, o termostato é um mecanismo relacionado com a temperatura, tá? Mas essa autorregulação, eu peguei esse exemplo, acontece na biologia, acontece na célula.
Então, isso aqui é uma etapa reguladora. Eu tenho uma enzima, que é essa enzimazinha aqui, ó. Essa enzima ela é fundamental para que essa reação aconteça. Aí o que que acontece? Se eu tiver muito ATP, essa enzima para. Percebeu? Tava vindo muito, tava vindo muito. Isso aqui, quando chegou no nível alto, eu desligo. Aí isso aqui vai começar a cair. Quando esse aqui começa a cair, pum, eu ligo de novo. Aí esse aqui volta a subir. Quando esse aqui começa a subir, eu, pum, desligo. Entendeu? Isso é mecanismo de autorregulação. Nosso corpo é todo assim. A gente chama isso de feedback. Então, começa a acontecer a reação química. Começa a chegar muito ATP. Quando o ATP começa a subir muito, eu, pufo, desligo. Isso aqui é o quê? É um feedback negativo. Esse ATP deu um feedback negativo para a enzima desligou. Certo? Aí eu já vou pegar aqui um gancho que veio aqui um pensamento na minha cabeça. O que faz a pessoa adoecer são ciclos de feedbacks positivos. Vou só abrir um parênteses bem rápido, depois eu detalho isso em outra conversa com vocês. Como assim, Márcio? Explica melhor. Vamos lá. O cara tá triste. Quanto mais triste eu tô, mais momentozinhos de alegria eu quero ter. Concorda comigo? Tô triste, tô desanimado. Cara, se eu comer algo, um sorvete, vai me dar um pouquinho de alegria, de felicidade, é uma coisa que traz um colorido para aquele dia, né? Tô estressado, tô triste. Então, quanto mais triste, mais eu como sorvete. Quanto mais como sorvete, mais eu fico triste. Por quê? Porque eu vou engordar. Quanto mais eu engordo, mais o meu cérebro piora. O meu cérebro funciona mal, mais triste eu fico. Quanto mais triste eu fico, mais sorvete eu como. Quanto mais sorvete eu como, mais eu engordo, meu metabolismo piora, meu cérebro funciona mal, mais triste eu fico. O que é isso, Márcio? Ciclo de feedback positivo. Ciclo de feedback positivo é o que lasca. É o que faz a pessoa, tipo assim, preciso de ajuda. Porque você não sai sozinho disso. Para você sair disso, você precisa ter muito autocontrole. Aí vem um outro detalhe no cérebro. Quanto mais a pessoa come comidas hiperpalatáveis e tem uma alegriazinha, e mais ele engorda e mais o metabolismo piora, mais aquilo mexe com desejos e menos autocontrole o cara tem. Ou seja, menos capacidade de sair desse ciclo vicioso ele vai ter. Então, chega um momento em que, cara, não é falta de força de vontade. O cérebro do cara tá todo bugado. O cérebro daquela pessoa, ele tá tendo desejos distorcidos, ele tá tendo ele tipo assim, atendi hoje uma pessoa que falou assim pra mim. Essa pessoa, ela passou por cirurgia bariátrica, veio pra mim por conta de compulsão alimentar. Compulsão alimentar, insônia, ansiedade, enfim. E aí ela me falou assim, doutor, eu não paro de pensar em comida. Minha cabeça tá 24 horas pensando em comida. Vocês acham que isso é algo normal? Vocês acham que isso é um distúrbio? Tipo assim, a mulher tá 24 horas pensando em comida. Cara, isso é um cérebro funcionando de uma forma ruim. Não tem pra onde correr. Uma pessoa que tá. Vamos lá, fazer um paralelo bem exagerado. Uma pessoa que tá 24 horas pensando na próxima pedra de crack. Você acha que o cérebro do cara tá normal? Não tá. Só que quanto mais ele fica com esse pensamento, mais o comportamento dele vai ser efetivado, ele vai consumir. Quanto mais ele consome, mais o cérebro fica bugado, funcionando mal e vai se transformar em. Percebeu? Ciclo de feedback positivo. Isso é o que faz a pessoa só sair de uma determinada doença com uma ajuda. E na medicina a gente tem muitas formas de ajudar. Uma das formas envolve a ferramenta principal do médico, envolve medicações. Uma intervenção que envolve química, que envolve a farmacologia. E quando a gente usa isso, tem tudo um porquê por trás. Então, tipo, eu vou usar algo para mexer em uma cascata de reações químicas, metabolismo, que vai fazer aquele neurônio, aquele circuito funcionar de uma forma diferente, que vai mudar o desejo do cara, que vai mudar o comportamento do cara, que vai fazer o cara ter mais capacidade de ter autocontrole. Percebeu? Então, eu quero que você entenda isso. Quando eu trago esses episódios mais densos, é para te mostrar o porquê das coisas, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Essa etapa 3 ela é fundamental, porque ela tem uma enzimazinha que faz feedbacks, tanto negativos quanto positivos, com outras coisas. Então, essa etapa é uma etapa que ela se autorregula, tá? Guardem isso aqui, que lá na frente vocês vão entender um pouco melhor. Aí vamos lá, para a próxima etapa. A próxima etapa é uma outra reação química. A frutose 1,6 bifosfato se transforma em gliceraldeído 3-fosfato e em uma outra molécula. Aqui é exatamente aquela etapa que eu falei que a molécula ela fica simétrica. Olha que legal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A molécula ela começa. Deixa eu ver se tem um laser. Não tem um laser não aqui não. Acho que não. Tá. A molécula, ela começa com 6 carbonos, tá? Então, imagina, um carbono ligado com outro carbono. 3. Depois, outro carbono, outro carbono, outro carbono. 6. Aí eu jogo glicose 6-fosfato, ou seja, eu joguei um fosfato no carbono 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, joguei um fosfato lá no 6, tá? Beleza. Aí tem um momento aqui em que eu vou transformar a glicose em frutose. Tem um porquê por trás, tá? Vai deixar de ser um aldeído, vai se transformar numa acetona. Não vou entrar em detalhes. Onde que eu quero chegar? O motivo disso aqui é para deixar a molécula simétrica. E eu deixo a molécula simétrica exatamente para eu poder fazer isso aqui, ó. Transformar um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6. Eu tenho um 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O fosfato agora eu joguei um aqui e um aqui. Tá simétrico, percebeu? Então, nessa próxima etapa, a quarta etapa, eu quebro no meio. Pum! Aí vai ficar uma molécula aqui e outra molécula aqui. Essa outra molécula, ela não é igual, mas ela se transforma nessa outra aqui, na próxima reação. Ou seja, é como se essa reação aqui, a 4 e a 5, ela formasse duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Nome pouco importa. Mas eu tenho duas moléculas, cada uma com 3 carbonos. Conversa vai, conversa vem, tem a oitava reação, tem a sétima reação, a oitava reação, a nona reação, até que no final de todo esse processo, eu vou transformar aquela moléculazinha que tinha 3 carbono numa moléculazinha chamada de fosfoenol piruvato. E dela eu transformo em piruvato. O piruvato ele acaba sendo a grande chave. Porque o piruvato, ele é a molécula que permite você começar as próximas etapas que acontecem dentro da mitocôndria. Mas por que a mitocôndria ela acaba sendo a bichona da goiaba em relação à produção de energia? Porque isso aqui tudo me produz só 2 ATPs por molécula. É muito pouco. Na hora que o piruvato ele entra na mitocôndria, ele vai passar por duas etapas. Primeira etapa é o que a gente chama de ciclo do ácido. Não. É o ciclo de Krebs, e ele também é chamado de ciclo do ácido tricarboxílico. Acho que é isso. Olha isso, é isso. Ciclo de Krebs, aí tem um outro nomezinho. TCA ciclo. Eu não lembro o que é o TCA. É ácido tricarboxílico. Acho que é. Enfim, Samuca vai olhar ali. O Pajé olhava mais ligeiro, viu? Mas tudo bem. Vamos lá. Acontece, né? Às vezes o Pajé tá quebrando mão, tem que ir, né, pro time reserva, acontece essas coisas. Mas enfim, então olha só. É ácido tricarboxílico? Pronto. Ácido tricarboxílico. Perfeito. Então, quando entra, aí o piruvato, quando entra na mitocôndria, ele passa por duas etapas, tanto o ciclo de Krebs e a próxima é cadeia transportadora de elétrons. Cara, esse aqui produz muito mais, se eu não me engano são 36 ATPs, tá? No seu número de cabeça. Mas essa primeira etapa toda, que é a glicólise, ela é uma etapa que não usa oxigênio, tá? E ela é uma etapa que ela também é importante porque ela vai gerar algumas moléculas. Dentre elas, o piruvato, que é a principal. E aqui tem uma coisa importante. Esse piruvatozinho, quando a pessoa ela tá na academia, aquela história da academia que eu tava falando para vocês, tá? Por que a pessoa fica doído quando a pessoa vai para academia? Por que isso acontece? É uma coisa interessante. É porque é o seguinte, quando tu fica doído, tu concorda comigo que geralmente é no começo da academia, nos primeiros dias. Primeiro dia, meu amigo, você volta acabado. No outro dia você nem se mexe, né? Depois você vai se acostumando.
né? Você vai esquentando o couro, como fala aqui no Ceará, você vai se acostumando. Aí, às vezes, você fica um pouquinho doidinho e tudo, você, opa, o treino foi bom. Mas por que que isso acontece? Porque essa primeira etapa aqui, ó, essa primeira etapa aqui, que é a etapa da glicólise, essa primeira etapa acontece no citoplasma, não precisa de oxigênio. Fechou? Não precisa de oxigênio. A segunda etapa, que acontece dentro da mitocôndria, lembra, eu fiz um desenhozinho bem aqui, não sei onde é que ele tá. Tá aqui. A segunda etapa, que acontece aqui dentro da mitocôndria, essa segunda etapa, ela precisa de oxigênio. Quando tu tá na academia, tu tem pouca mitocôndria ainda. Tu não tá acostumado ainda não, mano. Tu começou agora a academia. Então, tipo, quando tu começa, tu tá se esforçando, principalmente se tu pegar pesado. Cara, teve uma época, viu, Samu? Teve uma época na minha faculdade, meu, teve um dia que eu fui pra faculdade, que eu fui pra academia, né? E eu fui malhar sozinho. Meu amigo, eu peguei pesado. Menino velho, tipo, de 18 anos, achava que, achando que ia ficar um bodybuilder no primeiro dia de academia. Peguei, cara, no outro dia eu lembro, eu fiquei uns 5 dias sem conseguir. Eu andava assim, ó, com os braços assim, porque se eu esticasse o braço doía, se eu contraísse o braço. Sabe quando você chega na academia a primeira vez, assim, no outro dia, aí você vai passar sabonete, você não consegue passar direito, você passa o sabonete meio. Enfim, cara, assim, foi marcante. Ou seja, quanto mais pesado você pegar, mais isso vai acontecer. Por quê? Porque você não tem mitocôndria ainda. Claro que você tem, né? Mas numa quantidade pequena. Depois você vai produzir muita mitocôndria. Olha só, já abre um parênteses. Um cara que começa a treinar para maratona, ele é capaz de multiplicar por 2 a quantidade de mitocôndrias no músculo. Dobra, tá? Ou seja, você consegue produzir mais mitocôndrias a depender daquilo que você está precisando. Então, quando você entra na academia e você não está acostumado e você começa a pegar muito pesado, você tem pouca mitocôndria. Então, a mitocôndria ela não dá conta. Quando a mitocôndria não dá conta, aí acontece uma coisa. A célula diz assim, meu amigo, você precisa de ATP. Aí a célula vai fazer você depender muito da glicólise. Só que na glicólise existe um problema. O problema é que eu gero pouco ATP. E aí vai ter um excesso de produção e esse piruvato, esse bichinho aqui não foi bom para escrever, ele vai ser transformado no que a gente chama de lactato. É por isso que o músculo fica doendo, porque você fica com muito lactato no músculo. O que faz o músculo doer? Lactato. É exatamente pelo fato de você ter feito muito metabolismo anaeróbico, porque a sua mitocôndria não dava conta. Você dependeu muito do metabolismo anaeróbico, você gerou muito lactato. Perfeito? Então, essa primeira etapa aqui é a etapa de glicólise. Glicólise. Qual a mensagem que eu quero que você tire daqui? Eu não quero que você fique decorando esses numerozinhos, essas reaçõezinhas químicas e tudo. Eu quero trazer sempre a perspectiva para você de que, tipo assim, se você entende que tudo que você coloca na boca vai seguir um caminho, esse caminho, cara, ele pode ser pro bem, pode ser pro mal. A coisa que mais influencia o metabolismo, várias coisas influenciam o metabolismo, tá? Mas a coisa que mais influencia nos dias de hoje é a comida. É a qualidade da comida. Então a gente está vivendo num mundo com muita comida, muita abundância, comida de má qualidade, e a gente está vivendo num mundo cada vez mais sedentário. O que é que significa? Tem uma consequência na mitocôndria que eu vou falar em outros episódios, tá? Então isso significa que a tua mitocôndria ela vai ficar mais disfuncional, isso vai gerar mais envelhecimento. Bom, esse episódio de hoje a gente começou sobre isso, sobre glicólise, trouxe algumas ideias para você sobre carbono, sobre química orgânica, enfim, trouxe mais ou menos uma percepção de que a gente come para fornecer elétrons para a mitocôndria, para fornecer oxigênio para a mitocôndria. Espero que você tenha gostado. Como eu te falei, esse é um episódio um pouquinho mais truncado. Vou fazer outro episódio só sobre ciclo de Krebs e sobre cadeia respiratória. Aí nesse episódio eu vou entrar um pouco mais em mitocôndria. Fechou? Forte abraço. Até o próximo episódio.